Olá, boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, a partir da 1 da tarde, a gente repassa aqui as condições de negociações nas bolsas internacionais, os mercados físicos nacionais e internacionais, para dar ao nosso telespectador, o produtor rural particularmente, uma ideia de como é que estão os negócios ao redor do mundo nas principais commodities que nos interessam aqui no Brasil. A gente vê como é que está a situação dos mercados futuros e particularmente também a situação e as tendências dos nossos mercados físicos aqui, refletindo ou não as bolsas internacionais, o mercado de câmbio, ou seja, todos os fatores que interferem no comportamento e nas tendências dos mercados. Mercado financeiro hoje é um pouco mais calmo, refletindo aí mais um alívio de tensões. Primeiro foi a questão da Grécia. De domingo para segunda, os principais líderes europeus chegaram a um acordo com relação ao endividamento da Grécia, com a proposta de um acordo novo, com injeção de dinheiro novo de 86 bilhões de euros, 10 bilhões já de imediato, e um rescalonamento de longo prazo da dívida grega que é gigantesca. E agora esse acordo precisa ser aprovado pelo parlamento grego e as coisas não estão andando muito bem, ou seja, nós estamos aí no início de um processo e não no fim dele, porque ainda falta muita coisa pela frente, já tem ameaça de greve geral na Grécia amanhã contra os termos do acordo aceito pelo governo grego na madrugada de segunda-feira. Portanto, muita água vai rolar ainda, mas os mercados um pouco mais calmos aí, isso reflete no câmbio, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, um câmbio um pouco mais aliviado, um pouco mais frouxo, as cotações cedendo um pouquinho, em função desse alívio de tensões com relação à crise da Grécia, que, bem ou mal, está chegando aqui pelo menos a um desfecho. Vamos ver se ele termina bem ainda, porque não terminou. Mas tem outro fator de alívio nos mercados hoje, que é o acordo com o Irã, um acordo sobre as questões nucleares, sobre o programa nuclear do Irã. Finalmente, as potências mundiais chegaram a um acordo histórico nessa madrugada, às 5 da manhã, também com negociações de longuíssimo prazo, uma maratona de negociações aqui que levaram a esse desfecho favorável. Isso precisa ser aprovado, né, por exemplo, pelo Congresso americano, mas o fato é que houve um acordo entre as 5 principais potências, aquelas que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, China, Rússia, Estados Unidos, França e Reino Unido, mais a Alemanha, que faz parte dessas negociações também, chegaram a esse acordo com o governo do Irã, que implica em o Irã abandonar seu programa nuclear, seu programa de construção de uma bomba atômica, que o Irã sempre negou que existia, que o programa era para fins pacíficos, ninguém acreditou nisso. Chegou a um acordo agora que vai permitir uma fiscalização desse programa, para evitar que realmente volte a se produzir urânio para fins nucleares lá no Irã. E em troca, o Ocidente aqui, os países do Ocidente que estão com um programa de sanções econômicas contra o Irã, levantam progressivamente as sanções e aliviam, portanto, a economia do Irã também e, entre outras coisas, vai permitir que o Irã volte a exportar petróleo. E isso pode ter efeitos no preço do petróleo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos ver o que foi decidido lá nesse acordo histórico que foi fechado agora de manhã, essa manhã de terça-feira. Vamos ver. A informação foi confirmada em uma rápida declaração à imprensa. A alta representante da União Europeia, Federica Mogherini, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, declararam que as partes finalmente chegaram a um consenso. Eles admitiram que o documento não é perfeito, mas marca um novo e importante capítulo nas relações entre os países. Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados, mas já se sabe que o documento prevê a eliminação de todas as sanções internacionais impostas ao Irã, em troca do acesso de inspetores internacionais às agências nucleares do país. O objetivo é evitar a construção de uma bomba atômica. Os chefes da diplomacia negociavam um acordo há 17 dias na capital austríaca. O dólar operando um pouco mais fraco nesse início de tarde, já pela manhã também, refletindo esse alívio das tensões internacionais, primeiro com a questão da Grécia e agora também com a questão do Irã. E esse acordo com o Irã também tem influência no mercado do petróleo, o mercado do petróleo operando em baixa nesse início de tarde, andou um pouco em alta, mas voltou a operar em baixa, tanto o petróleo Brent negociado em Londres como o WTI negociado em Nova York, com um comportamento baixista nesse momento, na medida em que o mundo já está inundado de petróleo, a demanda está fraca em função da própria crise econômica mundial, e agora mais um país grande, produtor e exportador de petróleo, pode voltar a vender seu petróleo nos mercados internacionais, e a expectativa é de que o mercado fique inundado
um excesso de oferta de petróleo no momento que os preços estão em baixa. E a consequência é, possivelmente, mais queda nos preços internacionais do petróleo. Agora, nesta tarde, o petróleo WTI está operando com queda de 0,1%, a 1,5% a 53 dólares o barril, preço bastante baixo. A expectativa que o mercado se mantivesse na faixa dos 60 dólares, não tem acontecido. Os preços estão mais para a casa dos 50, pode até cair abaixo disso, na medida que o Irã comece realmente a inundar o mercado com o seu óleo negro também, o que se espera que aconteça. E assim que as burocracias decorrentes desse acordo sejam finalizadas. Depende, por exemplo, de aprovação no Congresso americano ainda, que se espera que haja muito debate antes que isso aconteça. O fato é que o petróleo vem refletindo já essa condição, o câmbio também. A gente pode ver agora os nossos indicadores aqui, o comportamento do câmbio, vamos ver como é que está. Vamos começar com os nossos indicadores aqui. O dólar operando em baixa, portanto, 0,3%, aqui a R$ 3,12, portanto, refletindo essa condição lá de alívio das tensões internacionais, dos mercados financeiros. Os mercados de commodities também vêm refletindo em parte essa situação, mas em outra parte também os seus próprios fundamentos. A gente vai ver aqui a soja, por exemplo, soja em Chicago oscilando bastante nesse detalhe. Vamos ver o quadrinho da soja aqui, dos indicadores. Soja em Chicago aqui operando com queda no contrato de agosto aqui, mas outros contratos estavam operando em alta, por exemplo, o mercado está misto, comportamento misto lá em Chicago, a soja ainda procurando direcionamento novo. Ontem foi divulgado aquele levantamento sobre as condições das lavouras americanas, mostrando que houve uma redução na qualidade das lavouras dos Estados Unidos. Apenas 62% da safra está em boas condições, era 63% uma semana antes. E as condições das lavouras que já estavam muito ruins há uma semana atrás, sendo 9%, subiu para 11%. Isso refletiu já no comportamento inicial da Bolsa, com alta em alguns contratos, mas esse contrato aqui de agosto, por enquanto, estava operando em queda nesse início da tarde, já tinha operado em alta durante a manhã. Vamos ver como é que fecha o mercado hoje, mas está praticamente estável, eu diria, considerando os altos e baixos que a gente está vendo. Vamos ver o milho aqui rapidamente. Milho em Chicago operando em queda, aí sim, milho subindo um pouco mais, caindo um pouco mais, porque as condições da lavoura americana não caíram tanto quanto as de soja. Isso reflete o comportamento do mercado nesta terça-feira. Queda, portanto, de quase 1,9% lá em Chicago. O mercado físico também refletindo a queda do câmbio aqui de ontem, caiu quase 1% ontem. Queda, portanto, no Porto de Paranaguá aqui para R$ 30,50 por saca, queda de 1,6%. Vamos ver o café? Café em Nova York operando em alta, nesse início de tarde, 1,9%, alta bastante expressiva, já é a quinta sessão consecutiva de alta do café. Robusta também com leve alta lá em Londres, 0,3%, sul de Minas aqui com alta de 1,2%, R$ 435, essa é a referência que a gente tem aqui do mercado físico lá no sul de Minas. A gente vai dar uma conferida sobre esse assunto do café. O café está mostrando uma recuperação consistente, aparentemente consistente, nos últimos 5 dias. Vamos ver com o Lúcio Dias, que é superintendente de comercialização da Cochupé, a cooperativa regional de cafeicultores em Guaxupé, Minas Gerais, maior cooperativa de café do mundo. Vai ver o que ele diz sobre essa alta dos preços, qual é a consistência disso, como é que está a situação da colheita também aí no sul de Minas. Boa tarde, Lúcio, obrigado por participar do nosso programa. A colheita em andamento, continua atrasado, Lúcio? Boa tarde. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. Continua a colheita indo mais tranquila agora, essa semana que parou de chover, e o pessoal bastante animado e tocando aí, acho que até final de setembro aí tem bastante trabalho para fazer para terminar a colheita. Uhum. Qualidade da safra com essas chuvaradas aí fora de época, algum efeito? Olha, se aumenta um pouquinho a produção dos cafés frios e guiados, mas de uma forma geral, cafés bons, com um probleminha de peneira, tá? Nós estamos com o café bastante miúdo, tá? Que deve estar prejudicando um pouco a renda e o café realmente com pouca peneira 17, 18. Uhum. O Lúcio, já dá para dizer, até dá para ter uma ideia melhor aí do tamanho potencial dessa safra, que houve tanta divergência no início aqui, com números oficiais lá embaixo e o mercado lá fora apostando uma safra acima de 50 milhões no Brasil. O que você já pode dizer aí, de acordo com o andamento da colheita, se a safra é mais para baixo ou para cima? A safra é mais para baixo do que mais para cima. Da surpresa de safra de café, provavelmente ela vai ser um pouco mais negativa do que positiva. Uhum. E eu acho que o que nós estamos vendo no mercado no terminal em Nova York já é reflexo disso. Uhum. Na sexta-feira apareceu a posição dos fundos extremamente vendidos
na semana passada, venderam em uma semana mais de quase 12 mil lotes, é um volume extremamente expressivo, foram para 26 mil e poucos lotes vendidos, aumentando a exposição deles em mais de 3 milhões de sacas de café, e com o acerto aí no mundo aí um pouquinho mais estabilizado, nós vimos assim uma recuperação desse mercado, e o que nós estamos vendo aí, acho que a tendência de médio prazo, aí nós temos uma recuperação interessante nos preços. Então você já está atribuindo isso a essa possibilidade de que a safra seja mais para o lado negativo do que positivo, né? O mercado está finalmente se conscientizando. Exatamente. Eu acho que aí, Silmar, tem uma coisa um pouco mais importante, que é o tamanho da demanda mundial. Tá? Nós temos encontrado uma demanda muito forte, bastante agressiva, e com uma oferta extremamente ajustada, chegando até a ser reduzida. Você vê que nós temos problemas de robusta e também no arábica. Então, você junta esses dois aí, nós estamos com muito justa a oferta para esse próximo período que nós vamos ter aí de 1º de julho até dia 30 de junho do ano que vem. Você citou bem aqui a questão do conilon é pior ainda, né? Porque a safra é bem menor. Agora, o Lúcio, comercialização, está andando? Como é que está o ritmo lá comparado, por exemplo, com o ano passado? Olha, você sabe que me surpreende, eu sempre digo que esse é um período muito fraco de comercialização, e me surpreende a demanda aí, principalmente para curto prazo, tá? É que a gente não tem condição de atender a quantidade de pedidos que chegam, porque a maioria que embarque para agosto, começo de setembro, e a gente realmente não tem condição, já tem muito compromisso, e a gente não está conseguindo atender. E produtor, você sabe que vende só quando o mercado dá uma recuperada interessante, e eles começaram a vender a partir de ontem, hoje deve vender um pouquinho mais, mas bastante, assim, muito tímido, tá? Você comprar café, para você atender os pedidos, você tem que ir devagar, você tem que comprar primeiro para depois vender, porque senão provavelmente você vai ter algum prejuízo. Então, resumindo, você está otimista, então, está vendo certa consistência nessa recuperação do preço? Estou sim, é verdade que a gente vê muito esse jogo do mercado financeiro, mas eu tô otimista, não podemos pensar em preços exagerados, mas preço aí, voltando a trabalhar em 450, 470 reais aí, eu não vejo, não estou vendo distância muito grande aí para a gente chegar nesse nível de preço, não. Muito bom, boa notícia então. Conversei com o Lúcio Dias, superintendente comercial da Cochupé, maior cooperativa de café do mundo, lá no sul de Minas, lá em Guaxupé. Obrigado, Lúcio, pela sua participação. Uma boa tarde para você, até uma próxima, hein? Obrigado e boa tarde para todos. Obrigado, hein? Bom, dá tempo de a gente ver aqui mais uma cotação rapidinho? Ou nós vamos para o intervalo. Nós vamos para o intervalo, em seguidinho a gente volta aí com mais informações aqui no Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. De volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida rapidinho aqui como é que são as bolsas internacionais nesse momento. Começando pela soja lá em Chicago. Olha, bastante oscilante o mercado aqui, comportamento misto nesse momento. Primeiro contrato de juros aqui com alta pequena. Outros contratos aqui com queda moderada também, ou seja, alta de 1, queda de 2, praticamente estável no mercado nesse início de tarde aqui lá na Bolsa de Chicago para a soja. Vamos ver o milho rapidamente? Milho em queda, isso já está se mantendo, um comportamento aqui já desde o início do pregão, segue em queda aqui, refletindo as condições das lavouras americanas que não são tão ruins como o mercado imaginava, segundo o relatório divulgado pelo USDA ontem à tarde. Dá para ver o café rapidinho aqui, café operando em alta, olha, café realmente está mostrando uma recuperação consistente aqui, 5º dia de alta lá em Nova York, 370 pontos, não é pouca coisa, hein? O mercado já acima da faixa de $1,30 a libra peso, com tendência a realmente fechar nesses níveis, o que é uma boa notícia para o nosso cafeicultor. Dá para ver o boi rapidinho aqui lá na BMF, gráfico do boi, queda de 0,7%, contrato futuro de outubro a R$ 143,61 por arroba. O boi não está nada bem não, o café realmente está recuperando. Mas eu quero conversar agora sobre um assunto muito importante aqui com Plínio Nastari, que é diretor aqui da Tagro, empresa líder aqui no mercado de açúcar e de etanol. Plínio, boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso programa, aqui no Agrimercado, o mercado no meio do dia. Boa tarde. Boa tarde, Silmar.
Plínio, é o seguinte, eu fiz uma ilação aqui no primeiro bloco, nós tivemos hoje o acordo com o Irã, lá sobre o programa nuclear do Irã, e isso já está se refletindo no mercado de petróleo. Eu fiz uma ilação aqui de que essa queda do petróleo pode acabar respingando também no mercado de etanol, assunto do qual você é especialista. Faz sentido isso, Plínio? Boa tarde, hein? Boa tarde. Realmente, desde que ocorreu o anúncio desse acordo, o petróleo do TI de 57 para 2,6 dólares por barril e o WTI caiu também, mesma proporção, de 62 para 57,56. Isso ontem. Hoje, essas duas cotações de petróleo já estão em ligeira alta. Então, houve essa expectativa de que o acordo com o Irã faria com que ocorressem novos investimentos e o Irã passasse a ser um fornecedor mundial, para o mercado mundial. Mas a realidade é que a defasagem de preço da gasolina aqui no mercado doméstico continua em 13%, mesmo com essas quedas do preço do petróleo e o reflexo que isso trouxe no preço da gasolina. Então, é uma defasagem ainda muito importante, é uma defasagem que é praticamente equivalente à defasagem média observada nos últimos 6 anos, que foi de 16%, com um pico de 27%. E isto indica que continua havendo a necessidade de correção no preço da gasolina, apesar da queda de preço de petróleo e gasolina no mercado mundial. Você já continua descolado aqui do mercado internacional, né? Continua, 13,0%. Bom, o etanol aqui, nós temos duas vertentes aqui que podem afetar os outros mercados. Um é o da cana-de-açúcar, obviamente, aqui no Brasil, e tem também o lado do etanol de milho lá nos Estados Unidos. Aparentemente, lá o mercado de etanol nos Estados Unidos já começou a reagir negativamente, porque lá o mercado realmente flutua, o preço do etanol flutua de acordo com o próprio mercado, assim como o petróleo, né? Ou seja, pode ter reflexos aí nessa área do agribusiness também, né? Aqui no mercado interno brasileiro está ocorrendo o contrário. Fruto do aquecimento no consumo do etanol, nessa última semana nós estamos observando um ligeiro movimento de alta no preço ao produtor. E você não espera nenhuma mudança específica em função desse fator, pelo menos, né? Não, porque o consumo mensal de hidratado está, nesse momento, na faixa de 1,5 bilhão de litros. E se houver uma correção no preço da gasolina, a gente espera que ocorra aí na faixa de 8% a 9%, a competitividade do hidratado na bomba deve aumentar ainda mais. Então existe a possibilidade do consumo mensal de hidratado passar de 1,6 bilhão de litros por mês. E isto vai manter esse mercado bastante aquecido. Boa notícia. E além disso, tem outra boa notícia aqui, que também o mercado de açúcar está com potencial aqui de um início de recuperação, pelo menos. Esse é um assunto que eu gostaria de convidá-lo para participar do meu outro programa aqui à noite, mas a gente tem mais tempo, para você dar uma geral aqui sobre todo o segmento, todo o setor sucroenergético brasileiro e seu potencial aqui em termos internacionais, em termos de preço, em função também dessa recuperação aparente aqui do mercado de açúcar. Por enquanto, Plínio, muito obrigado pela sua participação aqui neste programa. Uma boa tarde para você e até a próxima, hein? Obrigado, um abraço. Obrigado. À disposição. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, em seguida a gente vai ver como é que estão as cotações do mercado físico lá no interior do Brasil. A gente volta já. De volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida agora como é que estão as cotações dos principais produtos agrícolas no mercado físico, aí no interior do Brasil. Vamos começar pela soja, mercado físico, tá aí. Paranaguá aqui estável, R$ 73,00 por saca. Bastante oscilação aqui hoje. Passo Fundo caindo um pouquinho, o dólar caiu muito ontem, 1,4% de queda, Cascavel estável, Rondonópolis com queda de 1,6%, Sorriso 1,7% abaixo de ontem, a R$ 57,00 por saca. Rio Verde, lá no sudoeste goiano, queda forte, 2,7%, Dourados, sul do Mato Grosso do Sul, 1,6% abaixo, Uberlândia estável, R$ 65,00 por saca, Barreiras, oeste baiano, estável também, Balsas no sul, Barreiras com queda também 0,8%, Balsas no sul do Maranhão, queda forte, 3,9% a R$ 61,00 por saca de 60 quilos. Vamos ver o milho. Milho Paranaguá com queda, 1,6%, R$ 30,00 por saca de 60 quilos. Campinas com alta de 1,9%, Cascavel, oeste
do Paraná estável, Sorriso com queda forte, 3,3%, a R$ 14,50 por saca. Rondonópolis estável a R$ 18,50. Vamos ver outras praças aqui. Rio Verde, lá no sudoeste goiano, estável, 20,50. Dourado, sul do Mato Grosso do Sul, com alta, 2,4%. Uberlândia, 2,1% acima de ontem. E Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, R$ 27,00, estável. Vamos ver aqui o café. Está subindo, subiu lá em Nova York, continuou subindo hoje, inclusive. O câmbio que não está ajudando, senão poderia ter subido mais ainda, mas com alta aqui, 1,2% a 435 lá no sul de Minas. Cerrado Mineiro também alta de 1,2%. Café Rio, tipo 7, Zona da Mata, com alta de 1,6%. E o Conilon lá em Vitória também com alta, perdão, isso com baixa, né? 1,6% a R$ 300. Pequena queda aqui do Conilon em Vitória. Boi gordo está praticamente todo estável, tem tido pouca oscilação, embora no mercado futuro tenha mostrando queda praticamente recorrente todos os dias. Mas aqui o preço estável aqui, praticamente todas as praças que a gente cita aqui como referência para o mercado de boi gordo. Bom, dá tempo da gente ver ainda a bolsa lá, ver como é que está. E agora começou a cair tudo. Soja estava mista até há pouco tempo atrás, agora começou a cair em todos os contratos aqui, queda pequena, mas realmente o mercado está devolvendo os ganhos que a gente viu aqui na parte da manhã. Cada prêmio que não fechou ainda, mas está em queda agora, aparentemente enveredando aqui para o final com esse comportamento no vermelho. Vamos ver o milho. Milho em Nova York, em Chicago, continua em queda, mesmo comportamento observado desde a abertura, continua nesse início de tarde também caindo lá em Chicago. Próximo produto aqui, café. Café Mercado Futuro segue em alta aqui, 370 pontos, contrato de julho. Boi gordo, dá para ver se mudou alguma coisa. Continua caindo 0,75%, não mudou muito, R$ 143,00 por arroba. Dá tempo para a gente ver ainda alguns indicadores que a gente não deu no primeiro bloco. Trigo em Chicago em queda, mercado físico estável. Vamos ver rapidinho outros contratos aqui, outros produtos. Próximo aqui, algodão Nova York com alta, é isso? 0,9%, a 66 centavos de dólar por libra peso. Açúcar, Nova York, aqui com alta 1,2%, está mostrando uma pequena recuperação importante, consistente aqui no mercado de açúcar. Suco de laranja em Nova York aqui com alta de 1,4%. Cacau, para encerrar aqui, 1,9% de alta. Mercado interno aqui estável a R$ 122,00 arroba, lá no sul da Bahia. E o agromercado termina aqui com imagens lá de Chicago, onde se situa uma das bolsas que a gente acompanha aqui todos os dias no agrimercado, mercado agrícola no meio do dia.